Eu tive a oportunidade de conhecer o CPTED quando eu fiz a certificação do CPP, isso em 97, 98. A ASIS International é uma associação focada em segurança. No caso, ela, nessa época, utilizava o CPTED primeira geração. Foi lá que eu tive o contato, a experiência, isso era matéria de prova, no caso. E no ano passado, o Percival ele desenvolveu no Brasil, junto com a Macarena, a primeira turma. Então, nós tivemos 10 pessoas na turma, 9 são brasileiros, 1 é da América Latina. Então, hoje nós temos, como o Daniel Ardito, Fang, o próprio Percival, várias pessoas aqui no Brasil, Jauiche, todos tendo nomes de cabeça que estão aqui e participam também do CPTED Brasil. Eu tive a oportunidade de aprender mais, e aprender já a segunda geração, terceira geração. Inclusive, o Percival, estava conversando com ele pretende, daqui a algum tempo, fazer uma segunda empreitada. Ele tem um projeto de fazer uma segunda turma de certificação, porque talvez alguns de vocês estejam pensando como conhecer isso de forma estruturada. Lógico, cada um aqui, cada palestrante, eu também vou fazer uma rápida pincelada no CPTED, primeira e segunda, mas assim, todo mundo fala, bom, interessante, mas para eu talvez aplicar, preciso conhecer um pouco mais, assim, para entender com mais propriedade, né? Fazendo só um parênteses rápido, hoje eu estou muito contente de novo por estar aqui, podendo, e desde ontem, aprendendo, entendendo várias visões do mundo, isso é muito importante. E um ponto para a gente pensar também é que a gente vê que, apesar do mundo ser tão grande, os problemas são muito parecidos, cada um com uma adequação aqui e ali, mas o problema não é só nosso, os problemas são de vários locais, tem a ver com a existência da humanidade, os locais, assim por diante. Duas curiosidades, né? Alguns vão lembrar, talvez não. Hoje é dia do Halloween, para algumas culturas do mundo, que vem da Irlanda, tá certo? Das colheitas. E, às vezes, lá brujas no loais, mas ais, tá certo? Ou seja, então, alguns aqui têm que fazer várias mágicas para conseguir implementar. No Brasil, existe um paralelo, hoje é o dia do Saci, que tem a ver com o folclore brasileiro também. E também estimula a questão, uma cultura do gaúcho, no caso, só por curiosidade. Bom, a ideia da gente conversar aqui um pouquinho é, como eu expliquei, eu sou um consultor de segurança, entender dentro de um projeto de segurança, que no caso vai ser feito em cima de um projeto de arquitetura, com outras disciplinas, como a gente pode aplicar o CPTED, de forma geral. Então, a ideia em si seria essa, basicamente. Ou seja, aqui eu vou pular a parte do... Deixa eu só ver... Então, acho que não... foi. Aqui tem uma apresentação pequena, minha. Basicamente, como eu disse, eu sou um consultor de segurança. Tive a oportunidade de fazer a certificação do CPTED no ano passado. Já fiz mais de 2.000 projetos, de forma geral, de segurança, mais de 800 desses em condomínios, 200 em construtoras, ou seja, só no papel, ainda não existe nada do projeto em si. E aí... A ideia seria o seguinte, né? Primeiro a gente pensar um pouco de segurança. Seguindo um pouco a linha que o Daniel Ardito fez uma bela explanação sobre os conceitos de segurança dentro de um plano de segurança, projeto, o objetivo principal do projeto de segurança, em primeiro lugar, e também a ASIS tem essa linha muito forte, proteger pessoas. Em segundo lugar, proteger ativos, tangíveis e intangíveis, tá certo? E, além disso, nós temos que ter uma visão prevencionista e pensar na contingência, no famoso plano B ou plano C. Por quê? Apesar do nosso trabalho, podem acontecer problemas e temos que manter ou restaurar a atividade ao status normal, ou, dentro do possível, o que for possível manter, e depois você estabelece o padrão normal de trabalho. E como é que a gente vai fazer essa análise, esse plano de segurança? Tem várias formas, uma delas é trabalhando a questão da análise de riscos. Temos a ISO 31000, lançada... A primeira ISO 31000 ela foi lançada em 95, na Austrália e Nova Zelândia. Depois tivemos uma edição mais completa na ISO 9000, pela ISO 9000, em 2009. Foi feita no Brasil e no mundo, né? Assim, uma norma mundial traduzida para o Brasil.
2018 ela passou por uma revisão. Então, um conceito bastante interessante, é uma base interessante para se pensar em um plano de segurança. E a partir do momento que você identifica os riscos, te permite uma visão priorizada desses riscos para você poder buscar novas ideias. E aí a gente vai usar as ferramentas de controle do risco, que são barreiras físicas, naturais e estruturais. Isso o CPTED tem muito a ver com a gente, ou seja, utilização do design, da arquitetura, que é praticamente, eu considero que a primeira barreira de ferramenta tem que ser pensada, porque a barreira física ela é um recurso que bloqueia no sentido de impedir, de dificultar. Depois vamos ter as barreiras recursos animais, utilizadas em alguns empreendimentos. Recursos eletrônicos, temos uma gama de recursos, foram falados em várias palestras aqui, várias conversas sobre a tecnologia de câmeras, alarmes, iluminação e assim por diante. A questão dos procedimentos, normas organizacionais e os recursos humanos, que são a parte mais importante, porque é a parte pensante do negócio. E, por último, a questão da segurança compartilhada ou comunitária. É muito importante, o CPTED, na segunda geração, destaca o quinto elemento, que é justamente a questão da participação das pessoas nesse processo. Aí vem uma figura para ACES, né? Ela traduz uma outra teoria, que é muito utilizada no CPTED também. A ACES fala que para você ter o crime, pelo ponto de vista do criminoso, você tem esses 3 pontos. A vontade do criminoso, que é o motivo, e a técnica. Como esses 2 elementos não são possíveis de serem controlados, você não pode impedir que uma pessoa queira ou saiba roubar, você tem que trabalhar a oportunidade. Para o criminoso é uma oportunidade, para nós é um ponto fraco, ou é uma vulnerabilidade ou uma ausência de ferramenta. Porque o objetivo do criminoso é, com esses 3 itens, ele aplica ou desenvolve o crime. Aí eu brinco que o criminoso, de forma geral, ele vai buscar algo que tem valor e a gente não pode ficar só esperando a sorte. Por curiosidade, as pessoas brincam, mas existem trevos de 5 folhas. Temos de 3, de 4, de 5. Nós estamos esperando lançar o de 6 folhas, que é melhor que o de 5, dá muito mais sorte, tá certo? E o criminoso, o que ele faz? Ele procura sempre o nosso ponto mais fraco. Então, se você, vamos pensar num prédio, você reforça toda a frente, se ele puder entrar por uma lateral, ele vai entrar por uma lateral. Então, você, na sua análise de risco, e dentro da visão também do CPTED, vai procurar analisar os locais e poder montar todo o seu plano de forma geral. Existe um outro conceito também muito defendido pela ACES na questão dentro da barreira, o limite de uma barreira. Ou seja, qualquer barreira pode ser transposta. Não existe barreira intransponível. Nada é intransponível. Por quê? Você tem vontade, técnica e a palavra X é tempo. Então, nós já tivemos situações de crime que as pessoas desenvolveram um túnel embaixo de rua. Aqui no Brasil já tivemos alguns eventos, já tivemos fugas dessa forma. E isso eu não estou falando só no Brasil, temos no mundo inteiro essas questões. Então, ou seja, os ladrões tiveram tempo. Aí existe um outro conceito que a gente utiliza, que são barreiras em profundidade. Então, você põe uma barreira, pensa em outra barreira, pensa em outra barreira, de forma que a soma do tempo de retardo de cada barreira me dá o tempo de resposta. E aí entra até os 4Ds que o Ardito comentou. Por quê? Você tem que dificultar, mas você tem que detectar para poder depois tomar uma resposta. Certo? Uma ação, uma resposta, aí depende do seu plano, da sua contingência. Lembrando que nós, e isso vale para um plano de segurança e vale para o nosso dia a dia, sempre nós estamos nessa gangorra. Segurança de um lado, que seria 100% segurança, e a rapidez e o conforto. E nós temos que ter um ponto de equilíbrio, entre aspas, dependendo do local, do ambiente, uma série de coisas, tá certo? Temos que pensar. A questão do projeto de arquitetura. Nós temos aqui algumas disciplinas para você construir uma edificação. Então, você vai ter a questão da arquitetura, a elétrica, a questão da decoração, que é importante, os móveis que vão ser utilizados, o mobiliário, urbanismo, a questão de dados, a questão de telefonia, incêndio. Tudo isso tem que ser analisado no projeto para a gente poder pensar, para poder colocar segurança em tudo isso. Então, você tem que conversar com as outras pessoas, propor, explicar. Por exemplo,
trazendo de novo para o CPTED, você faz um projeto de segurança, existe o projeto de arquitetura e tem o projeto de paisagismo. E aí você vai numa portaria e o paisagismo escondeu a portaria. Logo eu perdi a visão, perdi a iluminação, eu não vejo a portaria não me enxerga. Então, um conceito que é muito focado no CPTED é a questão da visão. Então, aqui nós temos, né, o que, conforme já foi explicado, temos o CPTED, primeira geração, segunda geração, que é o que eu estou focando. O conceito da terceira geração já foi bastante tratado nas palestras de ontem. E aí vem essa questão que eu fiz um resumo aqui. Ou seja, temos que pensar em acesso de pedestres, onde são, sinalização, comunicação, identificação, os acessos de veículos, temos que pensar na barreira perimetral, sempre indo para a transparência, temos que pensar na portaria, ela ter a visão do que for possível, iluminação, um conceito extremamente importante, paisagismo e, de novo, as pessoas participando. Então, eu tenho prédios em São Paulo, em outros locais do Brasil também, mas que ele tem uma praça em frente, que é justamente para a comunidade, para todas as pessoas usarem aquela praça, para poder ter um local ali de conversa, de troca de experiências e ideias. Basicamente é isso. Muito obrigado.